Opa, e aí rapaziada que acompanha o Camisa 3, tudo certo? Seguinte, estamos chegando para mais um vídeo, dessa vez para falarmos sobre o pré-jogo entre Santos e Internacional que se enfrentam na Vila Belmiro às 21h30 nesta quarta-feira. Mas antes, é claro, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, comentarem o vídeo, compartilharem o vídeo também. Rapaziada, eu conto com a ajuda de vocês porque tudo isso é muito importante para fazer com que o canal cresça cada vez mais, para que nós possamos levar o Santos adiante. Fechou? Conto com a ajuda de vocês. O Santos enfrenta o Internacional na Vila, e eu já falei aqui em outros momentos que o momento do Santos ele é tão truculento, o momento do Santos é tão ruim, que o Santos não pode se dar ao luxo de fazer grandes partidas, de fazer grandes apresentações e não vencer os seus jogos. Porque o momento do Santos é muito ruim, principalmente no que diz respeito à tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, se o Santos vencer os seus jogos jogando bem, maravilha, a torcida vai ficar extremamente satisfeita. Mas se o Santos vencer os seus jogos jogando mal, a torcida também precisa ficar satisfeita, porque o momento do Santos é de somar os 3 pontos para sair dessa zona tão incômoda que o Santos se encontra desde o início do Campeonato Brasileiro. Só que a atuação do Santos contra o Mirassol ela foi tão pífia, ela foi tão medonha, ela foi tão horrível. A atuação do Santos contra o Mirassol ela foi tão patética, e aí eu não estou nem me referindo somente ao placar que o Mirassol construiu em cima do Santos, mas sim a postura que o Santos teve diante do Mirassol, a maneira como o Santos encarou o jogo contra o Mirassol, foi uma maneira tão patética, tão horrível, que hoje, na Vila Belmiro, diante do Internacional, o Santos ele vai precisar vencer e convencer. Eu entendo que para esse jogo contra o Inter, não basta só vencer e somar os 3 pontos. Se fosse em um outro momento, se fosse em um outro contexto, se o Santos tivesse jogado bem contra o Mirassol, mas os 3 pontos não tivessem vindo, e o Santos estivesse necessitando, se tivesse, né, o Santos está necessitando desses 3 pontos diante do Internacional, eu até entenderia essa questão do Santos jogar, vencer, mas não convencer, porque de fato o importante é os 3 pontos. Mas a postura do Santos foi tão ruim contra o Mirassol que o Santos hoje contra o Internacional ele precisa vencer e convencer para dar uma resposta à torcida do Santos. Não basta só vencer e somar os 3 pontos. Precisa vencer e convencer para dar uma boa resposta à torcida santista. O Internacional, adversário do Santos, ele vem de altos e baixos na temporada. Já não é mais aquele mesmo time que deu uma arrancada fenomenal no Campeonato Brasileiro da temporada passada, ficando no G4, até em determinados momentos chegando a sonhar com o título brasileiro, já não é mais aquele time. Aliás, até é o mesmo time em questão de peças, mas não de futebol apresentado. O Internacional ele apresenta muitos altos e baixos dentro dessa temporada, vem de 2 vitórias dentro de casa, contra o Vitória e contra o Ceará, então vem para Vila Belmiro para tentar manter esse bom momento, para tentar consolidar esse bom momento que vem atravessando. É, o Kleber Xavier ele já esboçou o time titular que vai enfrentar o Internacional, e aí ele volta com aquela mesma formação na zaga, na parte defensiva que enfrentou o Flamengo, que enfrentou o Fortaleza. É, a escalação do Santos, segundo o Lucas Mussetti, aqui dando todos os créditos ao Lucas Mussetti, vai ser a seguinte: Gabriel Brazão, Escobar na direita, João Basso, Luan Pérez e o Souza na esquerda. João Schmidt, Zé Rafael e Neymar de jogando como o meio-campista do Santos, jogando como o meia criativo do Santos, Roleiser do lado direito, Guilherme do lado esquerdo e o David Washington sendo a referência do ataque do Santos. Voltar com essa linha defensiva que enfrentou o Fortaleza, que enfrentou o Flamengo e que sofreu alterações contra o Mirassol, é de extrema importância porque, ao que me parece, e eu tenho esse feeling, essa impressão, essa linha de defesa do Santos foi a linha de defesa que mais entendeu o jogo e as propostas do Kleber Xavier e do Matheus Bach. Para quem não sabe, o Matheus Bach ele é um especialista em defesas, em postura corporal dos zagueiros, dos laterais, da parte defensiva. É um cara que entende muito dessa parte do jogo. Então, Souza do lado esquerdo, Escobar do lado direito, Luan Pérez e Basso,
ao que me parece, eu tenho essa impressão, quase até que uma certeza, foi a linha de zaga, a linha defensiva do Santos que mais entendeu os conceitos defensivos do jogo do Kleber Xavier. Então, nada mais justo do que essa linha de defesa voltar contra o time do Internacional. Fez muita falta contra o Mirassol. Essa linha defensiva ter começado jogando. O Escobar ainda entra ao decorrer do jogo, mas entra completamente perdido. O Igor Vinícius não faz uma partida tão boa, mas o Santos em si não fez uma partida tão boa. O Souza foi um dos únicos que salvou nessa atuação pífia do Santos. Foi um dos únicos que se salvou nessa atuação tão pífia do Santos contra o Mirassol, mas acabou sendo substituído. João Basso fez muita falta. O Luan Pérez também não foi tão bem. Enfim, esperamos que essa linha defensiva que vai voltar a jogar, vai voltar a atuar pelo Santos hoje contra o Inter, ela consiga fazer um jogo tão bom quanto fez contra o Flamengo, né? Enfim, no meio de campo a mudança é o João Schmidt no lugar do Tomás Rincon. E aí, depois que essa escalação do Lucas Mussetti, esse esboço de escalação do Lucas Mussetti, ele foi divulgado, eu vi muita gente tecendo críticas ao Kleber Xavier por colocar o João Schmidt de primeiro volante e não colocar o Gabriel Bontempo. E eu tenho uma opinião em relação a Gabriel Bontempo, de que o Gabriel Bontempo ele não serve para ser o primeiro volante do Santos. Porque o Gabriel Bontempo ele já provou e demonstrou que ele é um jogador que joga na faixa central do campo. O Gabriel Bontempo ele pode ser muito bem o segundo volante do Santos porque ele tem uma saída de bola muito boa, ele consegue fazer uma saída de bola com qualidade. Ele pode ser o meia do Santos, mas de meia ele não vai jogar porque o meia do Santos é o Neymar e na ausência do Neymar você tem o Roleiser. Mas se amanhã ou depois o Kleber Xavier ele quiser colocar o Gabriel Bontempo para atuar como meia ao lado do Neymar ou ao lado do Roleiser, ele pode também. Porque o Gabriel Bontempo ele tem essas características para jogar como meia. Então o Santos pode tranquilamente jogar com dois meias. Um desses meias pode ser o Gabriel Bontempo. Gabriel Bontempo já foi testado também como ponta, do lado direito, do lado esquerdo, mas como ponta para mim ele não agrada, eu gosto da maneira como o Gabriel Bontempo ele joga e se porta no meio campo. É um jogador que tem um bom passe, ele tem qualidade na condução de bola, ele consegue chegar um pouco mais à frente para ajudar na construção, é um meia que arrisca de fora da área quando ele tem as oportunidades, então é, eu gosto do Gabriel Bontempo jogando na faixa central porque ele já está acostumado a fazer essas funções. Mas como primeiro volante, na minha opinião, o Gabriel Bontempo ele não serve porque o Gabriel Bontempo ele não tem a pegada necessária para jogar como primeiro volante. E a gente sabe que primeiro volante é aquela posição em que resguarda a zaga, em que o jogador ele precisa ter uma pegada a mais, ele precisa morder mais os adversários. O Gabriel Bontempo não tem essa pegada necessária para ser o primeiro volante do Santos. Tem muita qualidade com bola no pé. Tem mais qualidade com bola no pé do que o Schmidt, tem mais qualidade com a bola no pé do que o Diego Pituca, tem mais qualidade com a bola no pé do que o próprio Tomás Rincon. Mas como primeiro volante, na minha opinião, ele não serve porque ele não tem a pegada necessária para jogar nessa posição. E aí muita gente se indagou, por que não colocar o Ilharão? O Ilharão não está 100% ainda. O Ilharão ele precisa se recondicionar fisicamente. O Santos tem feito um bom trabalho com ele, pelas notícias que chegam até nós. O Ilharão ele está se recuperando bem, ele está conseguindo adequar a sua parte física, mas ainda não está 100%. E segundo o próprio Lucas Mussetti, ele sentiu a panturrilha e nem vai para esse jogo contra o Internacional. Então, para jogar de primeiro volante com o que o Kleber Xavier tem nas mãos hoje, eu acho que o João Schmidt é a escolha mais adequada. O João Schmidt me agrada? Perdão. O João Schmidt ele me agrada? Não me agrada, principalmente por conta das últimas apresentações que ele teve com a camisa do Santos, principalmente naquele amistoso lá no Espírito Santo. Mas com o que o Kleber Xavier ele tem na mão, para hoje, o João Schmidt para jogar de primeiro volante é a melhor opção para o time do Santos. O Neymar ele vai jogar centralizado como meio-campista e me agrada muito mais ver o Neymar jogando como meio-campista do que como falso 9. Para mim, o Neymar como falso 9 ele não funcionou no jogo contra o Mirassol. É uma posição em que eu senti que o Neymar ele não está tão acostumado a jogar, ter que produzir no meio-campo
e chegar lá na frente com fôlego para disputar a bola com os dois zagueiros, com os laterais, enfim, com os defensores do time adversário. Eu acho que ele não está acostumado a fazer essa função. O Neymar, ele é um jogador que ele gosta de chegar de trás, principalmente depois que ele passou a jogar como meio-campista. Ele gosta de construir de trás, ter o jogo mais associativo, ter os jogadores ao lado dele para ele conseguir associar, para ele fazer uma tabela, para ele sair, para ele receber. Enfim, o Neymar como meia, de fato, como playmaker, como a galera tá dizendo aí, me agrada muito mais porque eu entendo que com o Neymar jogando de meio, o poder de fogo do Santos ele aumenta muito, porque a qualidade no passe do meio-campo do Santos ele aumenta demais, aumenta muito. A probabilidade do Neymar conseguir achar os atacantes do Santos nas entrelinhas adversárias é muito maior do que a chance dos jogadores adversários, dos jogadores do Santos encontrarem o Neymar nas entrelinhas. Não sei se deu para entender. Claro, porque o Neymar ele tem muito mais qualidade na achada do que os meio-campistas do Santos. O Neymar ele é um passador melhor do que todos os meio-campistas do Santos. Então é mais fácil o Neymar achar os atacantes do Santos nas entrelinhas do que os jogadores do Santos acharem o Neymar nas entrelinhas. Perfeito? Roleiser vai jogar do lado direito. E aí, hoje eu vou tirar à prova algo que eu falei aqui em outros vídeos. Quem estava jogando do lado direito nas últimas partidas era o Barreal. E o Barreal não vinha fazendo partidas tão satisfatórias. Ele faz o gol contra o Fortaleza, o primeiro gol do Santos contra o Fortaleza é do Barreal, mas o Barreal não faz um jogo tão bom contra o Fortaleza. O Barreal também não fez um jogo tão bom contra o Vitória. O Barreal também não fez um jogo tão bom contra o Flamengo e também não fez um jogo tão bom contra o Mirassol. E aí, eu sempre bati na tecla aqui de que o Barreal ele estava jogando sozinho do lado direito porque não tinha ninguém para acompanhar o raciocínio do Barreal, não tinha ninguém para acompanhar o Barreal no segmento das jogadas. Porque quem estava jogando daquele lado ali era o Escobar. O Escobar já quando joga na esquerda, ele já não tem tantas características de atacar o fundo, de ser um lateral que vai no fundo, que faz cruzamentos, enfim, o lateral tão ofensivo. Jogando na direita com o pé invertido, ele vai ter ainda menos essa característica. Então o Barreal ele estava meio que jogando sozinho, meio que jogando ilhado do lado direito, não tinha ninguém para conversar. Em determinados momentos, quando ele recebia a bola, ele encarava dois, três marcadores e não tinha ninguém passando nas costas dele para ele dar o passe, para ele conversar, tabelar, enfim. E aí hoje eu vou tirar isso à prova. Se de fato o Barreal ele estava mesmo ilhado do lado direito, ou se de fato o mau futebol que o Barreal ele vinha produzindo nos últimos jogos do Santos era único exclusivamente culpa do próprio Barreal. Porque o Rollez ele vai jogar do lado direito, o Rollez ele vai precisar ter uma pegada do lado direito, ele vai precisar acompanhar, fazer o trabalho de recomposição que o Barreal vinha fazendo, e de fato vinha fazendo muito bem. Em vários momentos, em várias situações e oportunidades, nós víamos o Barreal voltando para recompor, para ajudar o Escobar ali do lado direito, para fazer a saída de jogo também, enfim. O Rollez ele vai precisar ter esse equilíbrio de voltar para conseguir recompor e também aparecer lá na frente para ser esse cara que vai desequilibrar pelo lado direito. O Guilherme vai jogar do lado esquerdo, e aí sem muitas surpresas, né? O Guilherme que vem fazendo partidas muito ruins tecnicamente, mas que de fato vem se doando na parte da recomposição, né? Foi premiado com uma assistência contra o Flamengo pelo ótimo jogo defensivo que ele fez. Contra o Mirassol não foi bem, mas ninguém foi bem naquele jogo no time do Santos, partida pífia. Mas esperamos que o Guilherme ele possa voltar a ter uma partida de alto nível técnico e conseguindo alinhar a parte de recomposição, a parte defensiva com a parte ofensiva também. O David Washington ele volta ao comando do ataque do Santos, volta a ser referência no ataque do Santos. O ataque do Santos hoje vai ser um ataque muito móvel, um ataque que vai se mexer, um ataque muito rápido. E aí eu tô curioso para saber se o Santos ele vai adotar a mesma postura que teve contra o Flamengo, ou se ele vai tentar propor o jogo, porque a entrada do David Washington me passa a impressão de que o Santos vai tentar explorar a velocidade, e tudo isso aqui, claro, é no campo das hipóteses, no campo do achismo, mas eu tenho a impressão de que a entrada do David Washington vai fazer com que o Santos explore a velocidade, porque no jogo contra o Flamengo, em que o David Washington foi titular, o Santos explorou muita velocidade dele nas costas dos zagueiros do Flamengo e também na hora de morder a saída de bola do time adversário. Então, a ver como o David Washington ele vai se posicionar no campo e a ver como o Santos vai
se portar dentro do campo, qual vai ser a, a distribuição tática do Santos dentro do campo para enfrentar o time do Internacional? Volto a repetir, o time do Internacional não vem apresentando aquele mesmo futebol que apresentou no ano passado, por exemplo, mas é um time muito bom, é um time muito técnico, é um time que gosta do jogo curto, o jogo associativo, é um time que pressiona o time adversário. O Alan Patrick é o grande nome desse time do Internacional. Até por isso, eu entendo também a entrada do João Schmidt no lugar do Rincon, a não escolha do Kleber Xavier pelo bom tempo para jogar de primeiro volante, porque o meio-campo do Internacional, o meio-campo de qualidade, é um meio-campo muito forte e precisa dessa pegada. É, Outro jogador que tá devendo e que precisa mostrar serviço, e nada melhor do que um jogo grande como esse para mostrar serviço, é o Zé Rafael. Zé Rafael vem fazendo um jogo de recomposição muito bom nas últimas partidas, a não ser contra o Mirassol, claro. É um cara que vem se doando demais, vem correndo bastante, mas com a bola no pé ele precisa mostrar mais serviço, porque junto com o Neymar no meio-campo, ele pode ser uma válvula de escape para o time do Santos. Ele pode ser o jogador que vai auxiliar o Neymar nessa construção de jogo, juntamente com o Rolheiser também, que cai ali pela região central. Enfim, a ver como o Santos vai se portar contra o Internacional, a ver o jogo que o Santos vai fazer contra o Internacional, mas fato é que o Santos hoje contra o Inter na Vila precisa dar uma resposta boa e extremamente satisfatória para sua torcida, e nada melhor do que vencer e convencer contra um grande adversário. Fechou, rapaziada? Voltamos com o pós-jogo dessa partida para falarmos tudo o que rolou, para destrincharmos essa partida entre Santos e Internacional. E mais uma vez eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, comentarem o vídeo, compartilharem o vídeo também. Vamos fazer com que o Camisa 3 cresça cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Fechou, rapaziada? Até o próximo vídeo. Valeu!